Deixa eu te contar aonde a maioria dos escritórios de contabilidade perde o cliente. Sabia que não é na venda? É logo depois dela. Então vem comigo que eu vou te explicar passo a passo como você tem perdido os seus clientes. O dono do escritório, gente, fecha a venda todo feliz. Eu tô falando isso porque eu tenho acompanhado várias implementações de departamento comercial, tá? Aí ele fechou a venda, todo feliz, e o que acontece quando não tem uma estrutura de onboard, né, de entrada do cliente muito bem feita. E é aí que começa o grande problema da empresa de contabilidade, porque as pessoas somem, não tem um processo certinho, e aí são vários detalhinhos que você tem que resolver dentro dessa venda. Ou seja, passa 3 meses, o cliente fica pistola porque não resolveu nada, ele já pagou, e aí o que acontece? Ele pede cancelamento do contrato que ele acabou de assinar. Ele está encantado na venda, mas acaba acontecendo o quê? Acaba ficando decepcionado na entrega e acaba procurando outro contador. Eu sou CEO do Grupo DPG, meu nome é Marta Giove e hoje eu quero te falar uma coisa que quase ninguém no mercado está levando a sério, tá? Que eu acabei de dizer, a entrada do cliente no seu escritório. Porque a venda, gente, vai conquistar. Marketing atrai, vendas fecha. Mas quem vai fidelizar o cliente, fazer que ele te indique mais, é o onboard. E aí, olha o tamanho do estrago que acontece quando não existe essa entrada do cliente bem estruturada, tá? Então vamos lá, você acabou não pedindo os documentos certos para o cliente, aí demorou, foi pedindo picado, demorou para olhar as coisas, aí você não corre atrás dele, não corre atrás da outra contabilidade, vira uma zona, vira uma bagunça. E aí o que acontece? O cliente fala, putz, meu, que contabilidade bagunçada. Mais uma vez, eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado o processo de venda do escritório de contabilidade. E aí eu vou deixar aqui para você o que você precisa fazer para acabar com isso. Primeiro é o seguinte, você precisa desenhar o processo, tá? Então, desde o fechamento da venda até a entrada desse cliente. Quais são os próximos passos que tem que acontecer? Quais são os documentos que você precisa dele? Em quanto tempo? Quem é a pessoa responsável por isso, tá? Você tem que mostrar para ele uma jornada, se vai ser uma semana, 30 dias, 60 dias. Tem que montar todo um cronograma, um checklist aonde ele precisa prestar conta para você e você precisa prestar conta para ele. Gente, isso é muito básico, mas é justamente o básico que ninguém tá fazendo, tá? Quando a informação se perde, a experiência do cliente fica assim péssima. O segundo passo é você fazer uma reunião de kick-off, né? De entrada com o cliente. Então ele assinou o contrato, a primeira coisa nessa reunião inicial é uma reunião assim de ouro, e aonde você pega todas as informações, entendendo quais são as dores do cliente, o que deu de errado na contabilidade anterior, quais são os objetivos dele. E aí, gente, vai um ponto muito importante em relação a isso. Na venda, você já tem tudo isso desenhado, que se for você, tudo bem. Se você não fizesse um onboard for outra pessoa, você precisa deixar outra pessoa ciente daquilo que você alinhou com ele. Porque é o seguinte, muitas vezes o pessoal tá com a expectativa lá em cima. Você tem que colocar a bola dele lá embaixo e, de fato, mostrar para ele como que é a realidade, tá? Então, hoje, a reunião de entrada, você vai colocar o cara dentro ali de uma jornada, você vai conseguir fazer com que ele tenha o pé no chão e como que, de fato, funcionam as coisas, tá? Então, aí a terceira coisa é, gente, você precisa mostrar para o cliente com quem que ele fala, os e-mails, você precisa tirar a ansiedade dele, atendimento é pelo WhatsApp, não é por telefone, não é? Porque assim ele vai se sentir seguro e ele vai enxergar muito mais valor no seu serviço. Isso mesmo. E aí o quarto passo, como eu já disse aqui, você precisa deixar claro os próximos passos. Quando é a próxima reunião, quando ele recebe o imposto para pagar, por onde chega cada coisa. Repara que é sempre a mesma palavra que aparece no meu canal, previsibilidade. O cliente que sabe o que vem pela frente, confia em você. E o confiança, gente, é o que segura o contrato e te traz mais indicação. E agora deixa eu dar o pulo do gato aqui para você. A parte que transforma a entrada do cliente em faturamento, nessa entrada do cliente, você tem que fazer um diagnóstico de risco. Você tem que analisar todo o cenário dele. Ele tem imposto atrasado? Está estourado o teto do regime? Ele está enquadrado errado? Tem risco de trabalhista como PJ na empresa dele? Olha o que esse diagnóstico te dá. Primeiro, segurança, porque você intercepta o problema antes dele estourar na sua mão
lá no dia 31 de dezembro. Segundo, gente, a organização, porque nada te pega de surpresa. E terceiro, presta muita atenção nesse. Oportunidade de faturar mais. Por exemplo, contrato social errado é um serviço, enquadramento errado é um planejamento tributário, risco trabalhista é uma consultoria, ou seja, um onboard, uma entrada muito bem feita, não é só retenção, é venda nova entrando aí para a tua empresa de contabilidade. Está vendo como tudo vai se conectando? Processo, entrada, time, previsibilidade, diagnóstico, nada disso é sobre saber mais contabilidade. Tudo é sobre experiência do cliente e posicionamento, porque o escritório que entrega uma experiência de entrada impecável se posiciona na cabeça do cliente, como diferente de todos os outros. E é por isso que eu disse no começo, a venda conquista, o onboard fideliza. Quem só sabe vender, não sabe receber, vive tapando um buraco, gente. Vendendo na frente e perdendo por trás, sempre. E é exatamente por isso que existe o Grupo DPG. Porque eu cansei, gente, de ver escritórios gastar rios de dinheiro para conquistar cliente novo e perder esse cliente em 90 dias por falta de um processo de entrada. É dinheiro entrando pela porta e saindo pela janela, gente. E eu tô vendo isso diariamente. Então deixa eu te deixar com uma pergunta. Quando um cliente novo entra hoje no seu escritório de contabilidade, ele vive uma experiência organizada, segura e que encanta? Ou ele cai no caos e começa já no primeiro mês a se arrepender? Se você não tem certeza, o problema não é o seu preço, nem o seu serviço técnico, é a sua experiência de entrada. E se você quer entender onde o seu escritório está perdendo o cliente e como estruturar uma entrada que retém e ainda gera mais faturamento, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e também vai lá no primeiro comentário e solicite o nosso diagnóstico com a equipe do Grupo DPG. É totalmente gratuito, não é uma reunião de vendas, tá? É realmente um diagnóstico estratégico. Quem participa tem gostado bastante, para você enxergar com clareza o que precisa mudar para reter mais, crescer com previsibilidade dentro da tua empresa de contabilidade. Eu te vejo aí do outro lado.